Fala, meus camaradas, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos conversar um pouquinho de o que rolou essa semana, certo? Primeiramente, nós tivemos divulgações extremamente importantes no mercado, sendo uma delas na sexta-feira, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidíssimo como é que ficou aqui. Sexta-feira, o PMI. Como é que a gente entende o PMI primeiramente? O PMI, ele é um índice que ele mostra o quão aquecido está a economia, né? Porque seria o preço, né, médio, basicamente. No caso aqui foi industrial, do setor de serviços, então quer dizer, é um índice de gerência. E o que nós esperávamos? Nós esperávamos que viesse dentro da projeção, ou seja, uma queda. O que significa uma queda? Uma queda significa dizer que basicamente a economia está se contraindo aos poucos, que é um processo que precisa acontecer para que haja um controle da inflação. Como nós tivemos uma expansão, o que se subentende que o que houve foi justamente o processo inverso, ou seja, um crescimento da atividade econômica. Isso não ajuda a diminuir a inflação, pelo contrário, ajuda a aumentar, porque significa que a economia está perfeitamente aquecida. E por que isso aqui foi tão complicado? Porque esse é um dos maiores indicadores que existem, né? Existem outros que têm o mesmo peso que ele, mas ele é um dos mais fortes quando nós tentamos entender o processo inflacionário. E no fim das contas, nós temos uma reunião do Federal Reserve agora, em maio. Dia 2 e 3 de maio tem as próximas reuniões do Federal Reserve, sendo dia 3, onde ele vai mexer na taxa de juros. E esses dados positivos impactam negativamente o gráfico, porque não é o que a gente quer. A gente queria ver pelo menos dentro do esperado, que já é um pouco puxando para baixo. Com isso, o que aconteceria basicamente no mercado? Faria com que o mercado entendesse que o processo inflacionário está positivo, que os Estados Unidos está conseguindo atingir a sua meta e, concomitantemente, nos deixaria em um processo de tranquilidade. Bom, não foi isso que aconteceu. O que culminou não só na queda, se não me engano, o SP500 chorou também um pouquinho, né? Chorou bem menos. Mas o Bitcoin chorou muito. Claro, aliado ao fato de que nós já tínhamos subido muita coisa, nós começamos esse processo de alta bem lá embaixo, após o rompimento dessa região dos 18 mil, e a gente já tinha buscado 70% de alta, em pleno fim de bear market. Então, era factível que algo como esse aqui poderia acontecer, principalmente depois desse evento aqui. Observe que essas três aqui, deixa eu até botar branquinho para ficar fácil a percepção. Observa que isso aqui são dojis, né? São candles com baixíssima baixa movimentação, fechando sempre próximo à sua abertura. Então foram 3 dojis, certo? O primeiro foi um doji completo, os segundos aqui aquele doji meio falso, um pouco de corpo, mas querendo ou não, foram dojis que assim já diziam pra gente que o movimento de alta tinha acabado. O que a gente quer é corpo, né? O que a gente quer é movimentação gráfica, swing gráfico. Quando chega a formar excessos disso aqui, principalmente por 3 semanas seguidas, a gente já sabia que o fim da festa se aproximava. E dito e feito, foi o que aconteceu. Subimos, fizemos essa belíssima alta, tocamos inclusive na parte de cima da banda de Bollinger, que não funciona como resistência, tá? Deixa eu deixar isso bem claro aqui. Mas tocamos na parte de cima e rejeitamos zona que a gente já havia conversado também, $30 mil por unidade. Era uma zona extremamente factível, 31.800 era outra zona extremamente factível, achei que até poderia buscar, mas não buscou. E nesse momento a gente está fechando com um belíssimo de um engolfo, tá? A gente está fechando com um engolfo aqui, e se confirmar esse engolfo pode dar uma dor de cabeça muito mais chata para o gráfico, porque a partir do momento que engolfar, a gente volta a olhar pelo menos para a zona que compreende entre 25 mil e 22 mil, porque a próxima zona de suporte está aqui, ó. Na verdade, a próxima zona de suporte a ser criada deve ser aqui na zona dos 25, que foi o topo a ser rompido. Mas a zona de suporte consolidada, ou seja, que já existe, está lá embaixo em 21.800. Então, 21.800 é a zona de suporte que já existe, porém, nós esperamos que forme uma segunda linha de suporte aqui próxima à zona dos 25, certo? Então isso aqui é o que já existe, e isso aqui é o que a gente espera que aconteça, beleza? Quando você faz
pega uma linha de tendência simples aqui e liga os fundos, você entende que é factível sim uma busca bem aqui embaixo nessa região. Então não se escandalizem se a gente buscar aqui embaixo, certo? Pode ser um processo que dure aí mais 2 semanas, que é mais ou menos o que tem até a reunião do Fed, até buscar alguma coisa próxima a 23, 24 mil. É isso que a gente quer. Respeitando essa linha de tendência, eu ainda estou bem tranquilo, sendo bem sincero para vocês. A gente pode até estreitar essa linha de tendência um pouco mais e jogar ela para o fechamento, né? Vale a pena para a gente sair antes, caso o caos for de fato ocorrer. Fica até mais tranquilo a gente jogar ela aqui para o fechamento, porque o pavio pouco importa, sendo bem sincero pra gente, o pavio pouco importa. Então a gente joga ela aqui pro fechamento, a gente tem uma linha de tendência que justamente encontra aqui a região dos 25 mil, considerando que a gente feche nessa zona aqui e tenha mais uma semana de queda, o que é factível, já que isso aqui está fechando como um engolfo. Mas a gente vai deixar para falar mais sobre o gráfico semanal no domingo, no caso amanhã, né? Voltando para o gráfico diário, a gente tem um movimento muito forte de impulsão negativa, como a gente pôde ver. Buscamos as bandas inferiores e nesse momento a gente está fechando com novamente um doji, certo? Estamos fechando com esse doji aqui. Se confirmar esse doji, eu acho que vale compra a partir do rompimento. Por quê? A gente vai ter que formar uma base de preço contra esse topo anterior aqui, ó. Então a gente tem um topo lá em 30.500, o que a gente vai precisar? De um topo descendente, é o que a gente cansa de dizer. Fez o topo, fez o fundo, vai formar um topo descendente, aí o que a gente faz aqui? Fibonacci e traça as possíveis zonas onde pode ser formado esse topo descendente. Aí a gente tem a zona da 786, 30.200 e a zona da 618, 28.500. Então acima de 29 mil a gente já pode ter a formação de um segundo topo. Espera a formação de um candle de reversão e tenta fazer um short, pensando na perda dessa mínima e buscando alguma coisa ali próxima a 25 mil. Então esse é o nosso plano a partir de agora. Fechou desse jeito, a gente vai tentar pegar o long até a formação de um novo topo e depois o short até a formação de um novo fundo. É o que a gente está tentando fazer agora, certo? Porque a gente não pode ignorar isso aqui, todo esse engajo que aconteceu aqui. Por isso que o gráfico não teve essa facilidade em romper isso aqui. Por isso que o gráfico provavelmente não vai vir lambendo para baixo agora. Ele vai fazer um repique para cima antes. É bem provável que isso aconteça porque houve muito tempo de movimentação nessa zona aqui. Certo? Felipe, você está de olho para alguma operação essa semana? Não estou de olho para operação essa semana. Apenas operações de short. Claro, se você pensar que o Bitcoin pode buscar essa zona aqui, aí você está pensando também em shortar algumas outras altcoins que podem ser muito mais rentáveis do que o Bitcoin. Por exemplo, a Ethereum é uma das ótimas. A Link, que pode dar mais um repique ali na zona dos 8 e dar uma oportunidade de short, pode ser. Né? Eu não vou dizer que é uma ideia descartável, mas eu diria que hoje o foco é mais operar o Bitcoin. Até porque é mais fácil operar o Bitcoin em momentos que você tem pouca indecisão, porque pela movimentação dele ser um pouco mais... menos impulsiva, né? Você vai tirar um lucro um pouco menor, mas em compensação você vai fazer uma operação mais controlada. Outra coisa que a gente precisa analisar é isso aqui, ó. A gente entrou na zona de sobrecompra do estocástico, né? Eu estou usando o estocástico agora porque eu estou usando este setup aqui, que é um setup de um livro que eu estou lendo. Daqui a pouco eu mostro ele para vocês exatamente, mas de qualquer forma entramos na zona de sobrevenda. O que significa dizer também que tem um peso extra nesse doji aqui. Então quer dizer, temos um indicador mostrando sobrevenda, né? Temos um indicador mostrando que de fato já fizemos muita liquidez e também temos aqui um doji sendo formado. É cedo ainda, a gente precisa que esse doji feche dessa forma aqui e depois a gente precisa que rompa essa máxima, ok? A gente vai pegar o rompimento da máxima e estopar aqui embaixo. Dentro da análise técnica padrão, vou dizer para vocês que o mais indicado era a gente esperar romper e fechar o candle de amanhã, para aí sim romper, entrar comprado, pensando que o doji já foi confirmado. Dentro da análise técnica padrão, é isso que a gente faz, tá? A gente não vai comprar amanhã logo no rompimento desse doji. Quer dizer, eu vou, por quê? Eu prefiro diminuir a minha mão e arriscar uma operação controlada, onde eu vou comprar o rompimento e estopar o fundo, mas eu preciso deixar bem claro, a análise técnica padrão, ou seja, aquilo que é recomendado, nunca vai dizer para você comprar
o rompimento desse candle aqui, certo? Ele vai dizer para você esperar o fechamento desse dia aqui. Fechou? Aí sim tu compra na máxima desse dia aqui ou no repique nessa zona aqui, certo? Só que dificilmente as pessoas fazem isso, né? Eu acho que vale mais a pena a gente pegar o risco retorno e estopar com um candle minúsculo do que ter que comprar aqui em cima para estopar aqui embaixo. Particularmente eu acho menos boçal fazer isso. A análise técnica diz que você tem que esperar fechar aqui para comprar nesse rompimento aqui e estopar aqui embaixo. Pô, prefiro muito mais entrar aqui e estopar aqui, porque se eu tiver errado o stop é minúsculo, certo? Acho bem mais inteligente e é isso que eu recomendo fazer, até porque, né, eu tento trazer o máximo de segurança para vocês nas operações, certo? Descendo aqui para o 4 horas, a gente vê o seguinte também, a gente vê um desgaste, uma série de dojis e isso aqui é um sinal muito forte de que você precisa ficar ligado. Volto a dizer, olha lá embaixo o estocástico, o que a gente tem aqui? Novamente uma zona de sobrevenda sendo estuprada aqui. E aí o que acontece? A gente teve a formação desses movimentos aqui extremamente fortes de volume, o que dá a entender pra gente que isso aqui tudo foi a formação do fundo recente e não o fundo da tendência, certo? Fundo recente. E aí a formação desse fundo recente com todas as médias apontando para baixo, com as bandas de Bollinger apontando para baixo, você vê que essa bandazinha aqui já começa a fazer um ensaio a um possível retorno. Que aí o que vai acontecer basicamente? O gráfico vai andando de lado aqui, um pouquinho de movimentação, quase nada. As bandas vão se encontrar aqui. No momento que elas se encontram, elas voltam a se separar. E aí volta a ter um novo movimento direcional. Felipe, esse movimento direcional vai ser para cima ou vai ser para baixo? Não sei. A gente só sabe que isso aqui tem muita chance de acontecer. As bandas de Bollinger, elas não dizem para onde o gráfico vai. Elas só dizem que quando há uma contração, conforme aconteceu aqui, ó. Deixa eu até voltar um pouquinho. Elas dizem que conforme há uma contração, automaticamente você se prepara para uma impulsão. Ó. Contraiu, andou de lado, contraiu, andou de lado, impulsão. É isso que acontece com o gráfico. Aqui atrás também aconteceu isso. Ó. Contraiu, impulsão. Então, tudo indica que teremos uma impulsão em breve. A gente espera que seja para cima para formar um topo descendente contra esse topo aqui. E depois, nova pernada de queda. É o que a gente quer que aconteça, certo? Eu quero começar a comprar Bitcoin próximo à zona lá dos 25 mil, sendo bem sincero para vocês. Mas eu não posso dizer que é isso que vai acontecer, né? Você sabe como funciona a nossa forma de atuar aqui. A gente cria diversas estratégias e qual delas o gráfico confirmar, a gente tem um caminho sólido a seguir. Eu acho que isso é o mais inteligente a se fazer do que ficar tentando saber se vai subir, se vai descer. Não é assim que a gente trabalha aqui, certo? Então, temos essa análise, essa série de dojis que está se formando aqui no fundo pode indicar para a gente que esse aqui foi o fundo, pode indicar para a gente que há um repique gráfico a caminho, e esse repique, volta a dizer, acima de 29, qualquer zona acima de 29, ele próximo a 29 já é um sinal de alerta para você esperar para fechar suas operações de long e shortar, porém o long só deve ser feito a partir do rompimento desse monte de candle aqui. O que vale mais a pena a gente fazer, se você quiser operar no máximo de segurança possível, é usar o 4 horas. Lembra do que eu tinha falado lá no gráfico diário? Que o mais correto seria esperar o dia fechar acima, para aí sim você comprar na máxima e estopar a mínima, que é o que a análise técnica padrão recomenda. Você pode fazer isso, só que no 4 horas. Porque o 4 horas ele não vai fechar com um candlezão muito forte, ou pelo menos é pouco provável. Talvez o diário faça esse movimento aqui. Mas no 4 horas, ele vai fechar bem menos. O que vai acontecer no 4 horas? Ele vai fechar o primeiro candle aqui. Depois ele vai fazer um candle de repique aqui. E aí sim ele vem com um candle mais forte de 4 horas. O que vai acontecer? Quando você olhar o gráfico diário, você só vai ver essa movimentação aqui. Mas no 4 horas aconteceu isso aqui. Então vale mais a pena a gente olhar o 4 horas agora. Porque no 4 horas a gente vai começar a pegar justamente o rompimento desse fundo aqui. Vale dizer que isso aqui pode romper para baixo também, tá? É pouco provável, mas não é impossível. E aí a gente pega esse rompimento aqui, no primeiro candle que romper esse engasgo aqui, a gente compra na máxima e estopa na mínima. Porque fica um stop bem menor do que a gente querer, né? Comprar bem mais lá em cima, respeitando a análise técnica padrão, certo? E vale lembrar, não é uma operação para a gente fazer com mão extremamente alta, não é uma operação para a gente fazer extremamente alavancada, é uma operação para a gente captar o máximo de liquidez possível
E aqui em cima, acima dos 29 mil, é que vale a pena a gente entrar com uma mão bem mais pesada, com short, pensando em 25 mil. Então a gente vai fazer um long minúsculo. Por que um long minúsculo? Porque a tendência é de baixa no gráfico de 4 horas. Então a gente está fazendo uma operação contra a tendência, o que é extremamente arriscado. Operações arriscadas, a gente diminui a mão e diminui a alavancagem. Aí a gente vai buscar ali até a zona da 0,5, né, 29 mil para cima. E se a gente conseguir pegar um short legal aqui, aí sim a gente vai entrar com um pouquinho mais de mão e um pouquinho mais de força, porque aí já vai ser uma operação a favor da tendência. Por que eu digo 29? Porque também foi o fundo que foi rompido aqui, ó. Zona 2, 29 mil. Então é bem provável que o gráfico faça um repique próximo a isso aqui. Para confirmar essa zona que foi rompida aqui, perdida como suporte, agora vai virar uma resistência. E aí sim a gente tem uma operação mais direcional. É isso que eu quero fazer durante a próxima semana, certo? Eu não sei se esse rompimento aqui vai acontecer hoje, mas eu estou de olho incessantemente nele. Não temos operações nenhuma da semana aberta, não temos pretensão de abrir operações em altcoins, apenas de short aqui em cima. O short aqui em cima pode ir com as altcoins. O long aqui embaixo eu não vou entrar nas altcoins. Por quê? Porque se acontecer um bear trap, o gráfico subir um pouquinho e daqui a pouco repicar para baixo, o que é, volto a dizer, difícil, mas não impossível, na altcoin tu vai sofrer muito mais. Então, como na altcoin eu vou sofrer muito mais, eu prefiro fazer isso no Bitcoin, que o risco é mais controlado. Aqui em cima eu até posso querer shortar o Bitcoin sim, ou querer shortar o altcoin sim, aqui em cima. Aqui eu prefiro não brincar com isso agora, certo? Disclaimer rápido pra gente finalizar o vídeo. Tô vendo muita gente me perguntando sobre dólar. O que eu vou falar pra vocês basicamente? O dólar foi um movimento de smart money. E não se engane, o dólar foi um movimento de smart money. O que eu quero dizer? Isso aqui tinha um belíssimo canal funcionando, certo? Um belíssimo canal funcionando. E aí, qual que é a graça aqui? A graça é o seguinte: o Smart Money, ele faz muito isso para liquidar o pessoal mais bobinho, certo? Pega, leva, vende topo, vende fundo, compra fundo. Esse é o movimento padrão do Smart Money, certo? O que ele fez aqui? A partir do momento que ele fez esse rompimento aqui, que foi a primeira vez, né, depois do swing gráfico, que ele fez esse rompimento aqui, esse rompimento aqui de baixo tem a mesma proporção desse daqui. O Stormer estava até falando isso na live dele e eu achei interessantíssimo trazer para vocês. Mas qual é o movimento aqui, né, que eu quero trazer para vocês? Toda vez que o dólar chegar próximo a essas zonas aqui, ou seja, romper fundos, porque tava o fundo, fundo, rompeu o fundo, vocês analisam a tendência atual. Se a tendência é lateral, é muito provável que esse rompimento de fundo seja um bear trap logo em seguida, assim como aqui foi um bull trap. Rompeu o topo, né? Todo mundo é bull trap. Por quê? Porque essa zona aqui já era uma zona conhecida, 5,50 até aqui, formou inclusive a primeira zona de resistência. Depois dali não tocou mais nessa zona dos 5,50, ficou essa lenga-lenga aqui toda, tendência lateral, e aí rompeu pensando em bull trap, certo? Quando que a gente sabia que era um bull trap? Quando caiu o suficiente e começou a formar esses excessos de dojis com um volume altíssimo. Volume altíssimo, desconfie sempre. Volume altíssimo é formação de suporte. Formou suporte aqui, automaticamente no dia seguinte já formou alta, padrão de alta, e dá-lhe para dentro da lateralização de novo. Smart Money ele faz muito isso porque ele ensaia o rompimento da zona de lateralização, liquida todo mundo que estava comprado aqui, porque seria muito fácil. O cara só compra aqui e vende aqui, compra aqui e vende aqui, compra aqui e vende aqui. Todo mundo ia ficar rico. Para o Smart Money ganhar dinheiro, ele tem que tirar dinheiro de alguém. Para você ganhar dinheiro nas suas operações futuras, você tem que tirar de alguém. É um jogo onde um ganha e o outro perde. Fim de papo. E aí o que acontece? O que o Smart Money faz? Os institucionais, o que eles fazem? Eles promovem esses rompimentos, né, entram vendidos aqui, mesmo sendo uma região de fundo, porque eles liquidam a galera que botou stop aqui
E depois que toda a galera foi liquidada aqui, é onde eles entram comprando de novo, porque sabe que a mesma galera que foi estopada aqui vai estar desesperada, com o emocional abalado, para entrar aqui embaixo e buscar alta de novo, certo? Então, para quem estava extremamente otimista, veio falar comigo sobre dólar, achando que o dólar vai voltar à casa dos 4,50 ou menos, eu acho que não, certo? Eu acho que não, acho que foi um movimento extremamente inteligente do Smart Money e a gente está mirando de novo lá em cima, a próxima zona dos 5,40. Lá, provavelmente, vai ter um rompimento, outro bear trap, aqui outro bull trap, perdão, vai liquidar mais uma galera e volta a cair nessa lenga-lenga aí, certo? Principalmente agora com o arcabouço fiscal que está sendo implementado na nossa economia, para responder as perguntas que foram ditas. Para finalizar, Link, fizemos um belíssimo lucro nela. Eu fiz um vídeo há muito tempo atrás, eu não vou colocar aqui porque eu não estou a fim de procurá-lo, mas eu tinha falado exatamente nesse ponto aqui da Link. Falei da formação desse martelinho aqui, falei que nós compraríamos no rompimento desse martelinho e estoparíamos o fundo. Compramos aqui em 6,20, eu comprei até um pouquinho mais embaixo porque eu botei na minha carteira de hold um pouco, mas aqui eu comprei no rompimento, respeitando a análise que eu tinha feito para vocês. Por quê? Porque a zona dos 5 já era uma zona conhecida como zona de resistência, então quando ele fez esse swingzinho aqui para baixo, eu peguei um pouco para minha carteira de hold. Mas, respeitando o que eu falo aqui todo sábado, compramos aqui nesse rompimento. E o que eu falei para vocês? A Link, ela sempre busca a próxima zona dos 9 dólares. Ó, olha aqui. Ela buscou até mais aqui, 9,20, 9,20, 9,20. Aqui ela não teve força para chegar no 9,20. Chegou em 8,70 e pouco. Então a gente vendeu ela bem nesse candle aqui. Por quê? Porque esse candle aqui, ele foi o candle que fechou acima da banda de Bollinger. Ele já vinha fechando várias vezes, deixa eu aproximar um pouco mais, ele já vinha fechando várias vezes acima da banda de Bollinger, certo? E aí, mas a tendência ainda estava fortíssima. Nesse candle aqui, ele fechou com o pico de contração de volume e com o estocástico também extremamente na sobrecompra. Então eram todos os indicadores possíveis que a gente tinha para fechar essa operação aqui, certo? E fechamos bem aqui, um pouquinho mais abaixo aqui do fechamento. E aí dá-lhe logo em seguida um candlezaço. Eu tinha falado para vocês do 4 horas disso aqui, né? Eu falei desse candle aqui, ó. Olha o tamanho desse doji. Inclusive, esses candles aqui a gente fala no livro, tá? Eu peguei todos esses movimentos gráficos aqui e citei eles no livro para você. Então, se você não adquiriu o livro, você está perdendo a chance de aprender a operar exatamente movimentos como esse aqui, tá? Falei no livro desses candles aqui como a gente opera eles. Quando fez esse movimento aqui, era um movimento de exaustão. Então ela exaustou esse movimento aqui e fechou com um doji acima da banda de Bollinger. Foi aqui que eu fiz o post para vocês. Estava se formando esse candle aqui, eu falei, cara, tô vendendo Link e talvez short isso aqui. E dito feito, shortei esse rompimento aqui, estopei o topo, peguei um belíssimo lucro até a borda inferior da banda de Bollinger. Poderia ter mantido? Poderia, né? Teria sido até uma belíssima operação, mas eu preferi sair aqui quando entrou na zona de sobrecompra também. Eu estava muito alavancado nesse short, mais do que eu gosto de trabalhar com altcoins. Então foi um short extremamente direcional e executamos lucro do swing trade. Então aqui foi lucro de swing trade e aqui embaixo foi lucro de short. Fizemos 2 lucros na Link aí. E usando coisas que eu canso de falar para vocês aqui todo final de semana, usando as mesmas coisas, as mesmas técnicas que estão escritas no livro. Então de forma alguma eu falo uma coisa e faço outra. Pelo contrário, eu busco o máximo de transparência possível, principalmente quando eu estou comprando, quando eu estou vendendo. E eu falo pra você, gente, estou comprando, estou vendendo. Obviamente você não vai me seguir, você vai fazer por sua conta e risco. Mas eu gosto de dizer o que eu estou fazendo, até porque para dar mais credibilidade às coisas que eu falo, certo? Então tá lá, o livro tá aí na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir, se você quiser aprender como fazer todas essas operações aqui com médias, com banda de Bollinger, fica à vontade, vai estar lá para você. E qualquer dúvida, só ir no meu Instagram e falar comigo. Certo? Então é isso que a gente tem para essa semana para o Bitcoin. Amanhã a gente vai falar mais do gráfico semanal apenas, certo? E fiquem de olho, principalmente, né? Eu fiz esse vídeo lá no TikTok, mas eu vou fazer de novo aqui
fiquem de olho nesse canal que está formando numa hora, tá? Esse canal que está formando numa hora pode dar uma operação interessante pra gente em futuros. Observa, ó. Tocou no topo, tocou no fundo, depois ele deu uma lateralizadinha e tocou de novo no topo, tocou no fundo e agora está tocando nesse topo aqui. Se romper, vale uma belíssima operação. Se você for cabra macho, você pode até tentar operar mais um pouquinho isso aqui, mas pode ser que você seja o escolhido, o visitante de número 1000, que vai operar justamente no momento que ele for romper para cima. É possível, é factível. Mas, por quê? Isso aqui já deu muito lucro de quem está desde aqui de cima operando nesse canal. Quem vai entrar agora, pode ser que entre no fundo do movimento, ou não, pode ser que dê muita sorte e continue aqui operando isso aqui por muito mais tempo. Né? Aí depende do quanto você é um cara sortudo. Mas eu estou de olho basicamente no rompimento disso aqui. Primeiro candle que fechar acima, a gente ia dar uma olhada para ver se compra o rompimento desse candle, pensando em uma operação direcional, seja para cima ou seja para baixo. Aqui é a operação extremamente alavancada para fechar em 1 a 2 horas no máximo, certo? No mais, é isso. Não esquece de deixar o seu like. Pelo amor de Deus, se inscreve. Eu quero chegar muito a 1000 inscritos para a gente conseguir criar algumas coisas ainda melhores, certo? E no mais é isso. Valeu, tamo junto.